Caião, mais uma da CCB, vamos lá? Vamos. Sou ex-membro da CCB, mas frequentei outras igrejas. Mas as que marcaram a minha vida mesmo foram a CCB e a Universal. Eu tenho 18 anos. Garoto. Eu não creio mais na Trindade. Eu crio em Jesus e no Espírito Santo, mas depois que a minha mente materializou que isso é idolatria e seriam 3 deuses, aí eu fui e deixei de crer. Aí só sobrou eu crer em Deus mesmo. O que eu faço, Caio? Tá de bom tamanho, né? Tá beleza para ele? O cara diz que crê em Deus. Ele ficou com problemas por causa da CCB e por causa da Universal e por causa de gente que ele ouviu no YouTube dizendo que Pai, Filho e Espírito Santo eram 3 deuses, portanto isso era politeísmo, não era monoteísmo. Como tem gente que numa hipersimplificação burra dizem isso, e as pessoas que só sabem contar 1, 2, 3, parece até 1, 2, 3 milhares, Pai, Filho e Espírito Santo, já são 3. Trivago, agora ele está trivago. 1, 2, 3. Tirou o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ficou duovago. Exatamente. Então, meu filho, isso tudo é tolice. A própria pregação sobre a Trindade, com essa ênfase toda que os reformados dão, é uma invenção de doutrinação posterior. Eu tenho forte convicção de que Mateus 28, quando diz para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, forte convicção de que isso foi uma interpolação posterior no texto. Porque os textos mais antigos, o texto de Marcos não diz isso, o texto de Lucas, que não é necessariamente mais antigo, mas regula no tempo, não diz isso, o texto de João não dá essa ênfase, e o livro de Atos dos Apóstolos é batismo em nome de Jesus, não é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é uma constituição teológica tardia, posterior. Não faz parte do paleo-evangelho, dos evangelhos e dos apóstolos. Então, para eles, os apóstolos, para Paulo, que fala o amor de Deus o Pai, a graça do Filho, o poder do Espírito Santo, ele não estava falando de 3 deuses, ele estava falando de um Deus só nas manifestações relacionais. O Pai é para os humanos, o Filho é para os humanos e o Espírito Santo é para os humanos. Mas o Filho e o Pai e o Espírito Santo não são um para o outro o que eles são na relação com os humanos, de modo que um para o outro é o eu e o Pai somos um, e Jesus disse, eu e o Espírito Santo somos um, e o Pai disse, vocês vão receber do que é meu, e Jesus disse, o Espírito é meu e vos falará do que é meu, porque é o meu Espírito. E o Espírito de Deus é o Espírito do Pai, é o Espírito do Filho, e o Espírito de Deus, que é Espírito e verdade, é Espírito segundo o Espírito de Cristo e segundo a verdade de Cristo. E o testemunhador disso, depois que Jesus foi para fora da história, assunto aos céus, é o Cristo na sua manifestação como Espírito. O Espírito Santo é o Cristo da sua manifestação espiritual a todo mundo, a todos nós, em todos os tempos. O resto, essa anatomia de Deus é pagã. Fujam dela. Deus é um só. Eu e o Pai somos um. E Jesus disse, essas coisas eu vos tenho dito, para que o amor de Deus esteja em vós e para que vós estejais em mim, e para que nós estejamos em vós, para que não haja separação. A realidade de Deus é indiscernível e é para além de toda a anatomização pretendida pela presunção da arrogância religiosa doutrinária.
Deus é mistério, é para a gente se curvar em perplexidade grata. Eu falo com o Pai sem nenhuma crise de patriarcado, como tem gente hoje em dia que não consegue mais falar com o Pai, tem que dizer meu pai e minha mãe. Sinceramente, eu até entendo a limitação psicológica e cultural de quem faz isso, mas é totalmente desnecessário e infantil. Não é porque o teu pai foi uma bosta que eu tenho que ter problema com a ideia de pai. O meu, por exemplo, foi uma divindade humana. Até onde um pai pode ser legal e bom para com filhos. Meu pai não me põe nenhum trauma, só me sublima. E quando eu encontro gente traumatizada com seu próprio pai, humano, biológico, de DNA ou de criação, eu aponto o Pai eterno, em quem não há mudança, nem sombra de variação, nem loucura, só há amor, graça e acolhimento. E elas são curadas por esse Pai. O filho, eu não tenho nenhum problema. Ciúme de irmão, de coisa alguma. Filho, para mim, é meu amigo, é o primogênito da minha casa, é o primogênito entre muitos irmãos. É a garantia da minha herança igual a dele, ele se tornou co-herdeiro. Não quis que a porção dele fosse maior, ele compartilhou com todos os filhos de Deus as riquezas da sua própria glória, como primogênito de toda a criação, como diz Paulo em Colossenses, como a expressão exata do ser de Deus, como diz o escritor de Hebreus, como aquele em quem tudo subsiste, como diz Paulo de novo aos Colossenses. Enfim, ele é Deus, eu e o Pai somos um. E o Espírito Santo é o Espírito de Cristo, é o Espírito de Deus. Não há necessidade de você botar certidão de criação e para nenhum deles, ou de não criação, de independência deísta. Olha o Pai, olha o Filho, olha o Espírito Santo. Isso é coisa do paganismo, do segundo e terceiro e quarto séculos em diante, que quiseram anatomizar Deus, especialmente sob o auspício de Constantino. Mas isso é coisa da religião, não é para ser preocupação minha. Você já viu aqui qualquer mensagem minha sobre a Trindade? Você não ouviu, nem vai ouvir. Nem vai ouvir, eu não perco meu tempo pregando sobre a Trindade. Eu falo do Pai, eu falo do Filho, eu falo do Espírito Santo, eu falo do amor de Deus, eu falo desse pertencimento que não tem subdivisões nem departamentalizações, que são expressões humanas para designar o indesignável do ponto de vista humano. Então, chamar de Pai, de Filho e do Espírito Santo é uma concessão à comunicação humana, mas não é uma descrição de nenhuma departamentalização ou anatomia divina. Dá para vocês compreenderem, sendo eu simples como estou sendo, na esperança de que você entenda que todo o seu culto à Trindade foi fabricado pelas doutrinas e pelos dogmas da religião e dos seus credos de Constantino para cá. De Constantino para cá. Então. Imagina Deus como uma divindade do panteão grego, algumas delas anômalas, como uma besta de 3 cabeças. Isso. E um cetro na mão. Essa é a construção dele. Quando Jesus fala do Pai como Pai, do Espírito Santo como Espírito Santo, ele não está falando de 3 deuses. Ele está falando de um único Deus, porque ele também diz que o Espírito Santo é o Espírito dele. Ele diz que eu vou para o Pai e vos enviarei do meu Espírito. Do meu Espírito. O Espírito Santo é designado como sendo o Espírito de Cristo, agindo no coração, na mente, na vida humana.
é o Espírito de Deus espalhado em todos os lugares, em todas as dimensões, em todas as existências. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo. E Cristo é a expressão do Pai, ele é a expressão exata do ser de Deus, como diz o escritor de Hebreus. Expressão exata do ser de Deus, ele é o resplendor da glória, a expressão exata do ser de Deus. Paulo diz que ele é a imagem do Deus invisível. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 3, ele diz que o Senhor é o Espírito e que o Espírito é o Senhor. Ou seja, não existe separação nem divisão. Isso é apenas uma pedagogização para a gente se relacionar com a pluralidade dessa manifestação de Deus, que é um só, mas é múltiplo, é diverso, é Elohim, que significa que é o nome de Deus também, e é plural. Elohim é um nome plural para Deus. Deus é um, mas Elohim é um plural de majestade. Ou seja, indica que existe uma pluralidade indiscernível e indesignável no ser de Deus. Deus é um e manifesta-se aos homens. Deixa eu repetir, aos homens. Isso tem a ver com a história humana, tem a ver com a compreensão humana, tem a ver com a necessidade psicológica dos humanos de terem pai, de terem irmãos e de terem a presença íntima de Deus, como se fosse praticamente uma presença materna, habitando o nosso coração. É uma necessidade nossa, mas anjos não sentem a mesma necessidade. Não tem pai, não tem irmãos, não sentem a necessidade do aconchego materno como Espírito Santo. Outras criaturas do universo também não veem a Deus assim. Isso é o homem, entendeu? A Trindade é para o homem. Existem inúmeras outras criações e criaturas no universo que veem a Deus de uma outra forma. Conhecem o seu Cristo. O Cristo de Deus é unânime, se manifesta a todas as criações divinas. Com outros nomes, ou sem nome. Nome também é uma particularidade da necessidade cultural humana. Os homens é que botam nome em tudo, inclusive em Deus. No entanto, pode ser que haja outras dimensões e outras criaturas em relação às quais Deus não tenha nome, Deus seja só aquele que é. Que para essas criaturas a nomenclatura de Deus seja apenas é. É, me disse, é, falou, é, pediu. Ou aquele. Nada. O nome de Deus pode ser dito em outras dimensões apenas com um brilho no olhar. Então, é de uma pequenez extraordinária pensar que as dinâmicas da comunicação humana são eternas. A construção da imagem da Trindade é uma construção válida para a humanidade, mas ela não é necessariamente a expressão de Deus
para todas as outras dimensões das criaturas universais. Então nós não sabemos nada, a gente devia se ater ao fato de que nós somos uma colônia de coronavírus. É a nossa melhor descrição, uma colôniazinha de coronavírus, uma colônia de fungos, nem de vírus, somos nós. E aí queremos designar Deus. Não, essas designações são apenas nossas. Porque não conseguimos nos relacionar com as pessoas que não têm nome. Nós não sabemos nos relacionar com a não nomenclatura. Mas é só isso, meu filho. Eu espero que você entenda que o Pai é o Pai para você. O Filho é o Filho para você. Que o Espírito Santo é o Espírito Santo para você. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só. São expressões do mesmo Deus, se manifestando de modo distinto, conforme a necessidade humana de se relacionar com essas distinções. Mas nada além disso, o que passar disso já é invenção, já é construção, já é a produção de um Deus de 3 cabeças, você entendeu? Grande beijo para você, meu filho. É isso aí, Caião. Você pediu para eu olhar aqui no portal, né? A palavra trindade para ele. Coloquei aqui. 35 ocorrências, palavra trindade. E no portal? Portal cairofábio.net. No canal. No canal do YouTube, eu vou entrar aqui agora, já tô lá, inclusive. Tem que entrar no canal Caio Fábio, que eu tô vendo o Papo de Graça aqui, né? Aí eu clico aqui e tô no canal. Você não vai pesquisar isso aqui. Isso aqui é pesquisa do YouTube, né? Vamos pesquisar. Tem que escrever Caio Fábio. Claro, Caio Fábio já tá aqui. Caio Fábio e a Trindade. Como se eu já tivesse escrito Caio Fábio. Então eu tô aqui. Não é aqui que você escreve. Você escreve aqui. E aqui você vem em pesquisar dentro do canal, né? Do Caião. Aí vem aqui, Trindade. Clica aqui. Daqui para baixo é só vídeo sobre isso. Como você entende a Trindade, de onde vem essa ideia. Parem de querer entender o inexplicável, isso é entender a Trindade. Isto é, entender a Trindade, vídeo seu. Caio Fábio fala sobre a Trindade, como discernir Pai, Filho e Espírito Santo. E aí, vai. Beleza? Vai embora. Vai lá, meu amigo. Vai que é tua, Tafarel. É isso aí, Caio. Vamos nessa.